Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio. Sou da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios, e hoje a gente vai falar de uma coisa que está em bastante, com bastante hype aqui no Brasil, que é o quê? Riscos psicossociais e a NR01. O que é isso e o que isso tem a ver com gestão 5.0? Por quê? Porque hoje, saúde mental virou um pilar de excelência operacional. Mas aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Os riscos psicossociais, a questão de saúde mental deixou de ser tema de RH para se tornar um pilar de excelência operacional e obrigação legal. Ignorar saúde mental hoje já não é só má gestão. É risco jurídico, risco operacional e risco financeiro. Você quer ter um problema trabalhista hoje? Não tratar a saúde mental dos seus funcionários já é um grande passo nesse sentido que você vai estar dando. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Vamos lá. O que mudou? O que mudou de verdade? Por muito tempo, saúde mental foi tratada como um assunto individual, um tema sensível que ninguém fala, algo fora da estratégia da empresa, e sempre foi tratado apartado nas organizações. Tem só um detalhe: em todas as organizações elas são feitas por pessoas. E elas atendem quem? Pessoas. E se a saúde mental das pessoas não estiverem bem, adivinha o que vai acontecer com a sua empresa? O resultado vai ser catastrófico para você. É isso que você quer? A questão da gestão 5.0 nesse ambiente de saúde mental, dos riscos psicossociais, ela mostra que ambientes de trabalhos adoecidos geram falhas operacionais, decisões ruins e perda de produtividade. E agora, além de implícito no resultado, existe uma exigência legal clara. Para quem não sabe, a NR01 é a norma regulamentadora 01 da parte do Tribunal Regional do Trabalho, onde rege como é que todas as pessoas CLTs são tratadas. Dentro da NR01, teve uma alteração ano passado, que entrou em vigor o ano passado, em maio de 2026, entrou em maio de 25, mas começa a ser aplicado as multas a partir de maio de 2026, falando dos riscos psicossociais. Então isso passou a ser uma exigência legal. E aí os riscos psicossociais têm que ser tratados como risco de ambiente de trabalho. Você já faz isso na sua empresa hoje? Então pode ser que você esteja trabalhando com um passivo trabalhista sem levar em consideração nesse cenário. O que são riscos psicossociais na prática? Né? Na prática, são os fatores do trabalho que afetam a saúde mental do trabalhador. Quer saber como? Vamos lá. Sobrecarga constante, pressão excessiva para o resultado, metas inalcançáveis, falta de clareza de papel, liderança tóxica, jornadas prolongadas, insegurança organizacional. Você já ouviu alguma dessas características? Você já passou por alguma delas? Tudo isso são riscos de saúde mental, afetam a sua saúde mental. E esses riscos não aparecem em máquinas, eles aparecem aonde? Em pessoas. Quando a gente ignora esses riscos como empresários, o que acontece? Isso vira afastamento, isso vira erro operacional, isso vira acidente de trabalho, isso vira um passivo trabalhista. É isso que você quer para a sua organização? Por que isso virou um risco legal? Vamos lá. A NR01 estabelece que você tem que tratar os riscos psicossociais juntamente com GRO. O que é GRO? Gerenciamento de risco ocupacional. Durante muito tempo, o gerenciamento de risco ocupacional era tratado somente pelos médicos nas empresas. Hoje, você está incorporando os riscos psicossociais juntos com o GRO. Então, você tem que tratar junto com os seus riscos ocupacionais.
Isso faz com que os seus riscos psicossociais façam parte do ambiente de trabalho. Devem ser mapeados, deve ter um plano de controle, devem ser monitorados. E não é mais ocupacional. A empresa que ignora esses riscos, ela tem risco de mutações trabalhistas e paralisação operacional. Saúde mental entrou oficialmente no radar da gestão. Então, saúde mental entrou oficialmente no radar da gestão. Isso com essa mudança da norma da NR01, que leva em consideração incluir os riscos psicossociais dentro da parte de saúde ocupacional. O que isso tem a ver com excelência? O que isso tem a ver com excelência operacional, né? Excelência operacional, ela leva em consideração não só os equipamentos que a gente está colocando, mas leva em consideração que existem operadores, ou seja, existem pessoas que fazem aquelas atividades. E a partir do momento que o risco psicossocial, a saúde mental daquele colaborador está sendo colocada em xeque, né? A gente pode afetar diretamente a qualidade do seu produto, a segurança que você está envolvido naquele ambiente, a produtividade e a própria continuidade do negócio. Um ambiente adoecido, ou seja, onde tem um ambiente de trabalho pesado, aquela questão, um ambiente de trabalho complicado de se trabalhar, você tem mais erros, mais retrabalhos, mais conflitos e menos decisão de qualidade. Cada vez mais você toma decisão que são decisões que não são assertivas, né? Não existe operação excelente em um ambiente mentalmente insustentável. Saúde mental não é benefício. É uma infraestrutura invisível para que a sua operação funcione e os seus resultados continuem sendo atingidos. Você quer melhorar os resultados da sua empresa? Os seus resultados, ter melhor margem, maior quantidade de venda? Trate da saúde mental dos seus colaboradores. O que isso tem a ver com gestão 5.0? Tudo. Por quê? Porque o primeiro pilar é a questão do human-centric. Se é human-centric, significa que é o ser humano a coisa mais importante desse pilar. Então, a sua empresa só funciona por causa de pessoas. Trate a saúde mental dos seus funcionários, que você vai ter os resultados que você quer. Vamos para alguns exemplos. Imagina uma operação pressionada, com metas agressivas, sem recursos. O que vai acontecer? Acontece erro, o erro gera retrabalho, o retrabalho você entrega para cliente, e aí volta aquele produto, então você tem um cliente satisfeito. Olha a consequência de uma simplesmente meta agressiva, sem você ter os recursos para atingir aquele número, né? Se você tiver uma liderança centralizadora, a decisão é toda concentrada em uma pessoa só, gera ansiedade naquele ambiente de trabalho, nas outras pessoas, e o time automaticamente acaba ficando paralisado. É isso que você quer na sua empresa? Ter um ambiente paralisado? Ter um time paralisado esperando a decisão de uma pessoa? Ambiente inseguro. Se eu tiver medo de errar, adivinha, ninguém vai decidir nada. Por quê? Porque se eu tenho medo de errar, ninguém decide porque eu posso errar. Então é meio que aquela questão de tostines, né? Se vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Porque se eu erro, eu não decido, então para eu não decidir, eu não erro, então fica essa joga. E aí tudo acaba sendo colocado por dono. Isso não é cultura, isso é risco. Todos esses exemplos são exemplos de riscos psicossociais que não estão sendo tratados. A forma de vocês tratarem esses riscos psicossociais é fazendo um mapeamento, entendendo cada um disso, tendo um plano de ação e começando a atuar como um dos pilares da gestão 5.0 de melhorar o ambiente de trabalho, porque somos human-centric na gestão 5.0. Onde as empresas costumam errar dentro desse cenário de ambiente de trabalho nos riscos psicossociais, né? Deixa eu te contar. Durante muito tempo na CIPA, era tratado doenças sexualmente transmissíveis como o ponto principal e se fazia palestra sobre aquilo. Aquilo era o máximo que acontecia. Se você tratar a saúde mental da mesma forma, como uma palestra pontual, você não vai resolver o seu problema. Se você terceirizar o problema para o RH, falando, o RH é que tem que tratar porque são pessoas,
você não vai resolver o seu problema. Se você focar só no indivíduo, uma pessoa que está com problema, você não vai resolver o problema. Por quê? Porque o problema não está numa pessoa. O problema está no sistema envolvido. O que cria aquele ambiente? E aí envolve, inclusive, a liderança. Então, o que você precisa fazer? Entender que saúde mental não é uma palestra ocasional, não é um problema de RH e não é uma questão de um indivíduo. É uma questão que a liderança tem que trazer tudo isso para dentro de casa e tratar isso de forma assertiva. A NR01 não é mais um discurso, ela não pede que você trate isso como um discurso. Ela pede que você trate como uma gestão de risco. Na gestão de risco, a gente coloca os riscos, enumera os riscos, classifica os riscos e trata os riscos. E a forma de tratar os riscos não é com palestra. É você entendendo, tendo um plano de ação para cada um daqueles, para que aquilo aconteça de forma assertiva. E aí sim você tem o resultado na sua organização. Risco se trata com processo, com dado e com decisão. Como que a gente pode aplicar isso na prática? Já falei um pouco aqui umas 3 vezes, mas vamos lá. Passo a passo para aplicar a questão dos riscos psicossociais na sua empresa. Mapear os fatores de riscos psicossociais por área. Identificar as causas organizacionais. Vou repetir, causas, não efeitos. Identificar as causas, a gente tem que agir nas causas. Ok, a gente pode tratar os efeitos para minimizar os efeitos também. Só que se a gente não atuar nas causas, o ambiente continua o mesmo. A gente pode ajustar metas, cargos e processos críticos. A gente tem que desenvolver líderes para uma gestão saudável. A gente tem que monitorar continuamente. E a gente não tem que agir somente quando aparece a reação, aquele poder. Só vou reagir quando acontecer alguma coisa. Não, a gente pode agir preventivamente nessa questão dos riscos psicossociais. O que isso tudo tem a ver com gestão 5.0? Tudo. A gente falou de Human Centric como primeiro pilar, onde as pessoas estão no centro do sistema. Se as pessoas estão no centro do sistema e o sistema é um sistema doente, tem um problema de saúde mental no sistema, você não vai ter uma decisão, você não vai ser um dos pilares utilizados como Human Centric. A gente fala também no terceiro pilar como a questão de resistência, adaptabilidade. Ambientes saudáveis têm uma melhor adaptabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas podem tomar decisões sem medo, podem garantir o que está acontecendo, podem olhar, pode ter esse ambiente saudável, geram decisões mais rápidas e aí, consequentemente, eu consigo me adaptar melhor aos cenários que você tem na sua empresa. E produz excelência operacional, porque eu vou ter menor erro, maior fluidez. Então tem tudo a ver com gestão 5.0. Quando a gente está bem, a gente decide melhor, a gente executa melhor e a gente sustenta o resultado da sua empresa. Isso que você quer para sua empresa? Vamos lá, entendendo então que saúde mental não é custo, é produção, é proteção operacional e legal. Empresas que tratam os riscos psicossociais como seriedade, elas reduzem o passivo, elas aumentam a produtividade e elas constroem operações mais estáveis. Tem interesse em construir operações mais estáveis na sua organização? Me acompanha aqui para entender melhor melhor sobre essa questão da gestão 5.0, como que você pode aplicar isso na sua empresa. E esse foi mais um episódio dessa série de gestão 5.0. Se você está gostando, deixa aqui o seu like, me acompanha aqui no canal e deixa suas dúvidas se você tiver alguma dúvida, para que a gente possa fazer um consolidado aí um dia e poder responder as dúvidas aí de vocês, beleza? Forte abraço, valeu, tchau, tchau.